Nós vamos ler 3 versículos primeiro. Aliás, 3 passagens. Salmos capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. Quantos acharam? Amém. Diz assim: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Salmos 101 agora, versículo 6. Salmo da fidelidade. Salmos 101, versículo 6. Nós vamos entender um pouco, apenas um pouco, sobre fidelidade. É um assunto muito amplo e abrange muitas coisas, mas eu quero dar apenas algumas lições para vocês. Salmos 101, versículo 6, diz assim: os meus olhos estarão sobre os da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Pastor, acho que a minha tradução fala melhor. Posso falar? Pode. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Deus está à procura de fiéis. Agora vamos lá para 1 Coríntios capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. A carta de repreensão de Paulo a Corinto. Depois, na segunda carta, Paulo ainda repreende, mas ele já está com o coração mais amolecido, mais descansado. Vamos meditar no versículo 1 e 2. E nós vamos parar aqui nessa passagem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Vamos orar. Fecha a Bíblia e entremos na presença de Deus. Nosso Deus, nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, nós entramos na Tua santa presença agora. E eu entro na Tua presença junto com os meus irmãos. Nós queremos dar bem-vindo ao Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo, nessa palavra. Seja bem-vindo nessa ministração. Que o Senhor nos guie, nos dirija e nos toque. E nós queremos pedir ao Senhor, nos dê sabedoria nessa mensagem, que possamos aprender, que possamos nos aperfeiçoar e fechar as arestas da nossa vida. Senhor meu Deus, nos perdoe pelos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Nós estamos sendo confrontados e estamos sendo ao mesmo tempo abençoados, porque o Senhor está falando ao nosso coração, o Senhor está ministrando nas nossas vidas. Nós chamamos a presença do Senhor para este lugar. Nós chamamos a presença do Senhor para perto das nossas vidas. Nós sabemos que Tu estás aqui, meu Deus, mas nós queremos que a Tua presença nos toque. Queremos que a nossa carne sinta a Tua presença. Espírito Santo, toca nas nossas vidas, derrama óleo sobre as nossas cabeças. Eu quero óleo sobre as nossas cabeças. Senhor, derrama óleo sobre nós, óleo sobre as nossas vidas, óleo sobre os nossos ministérios. Lubrifica a nossa vida espiritual, Deus. Senhor, acrescenta nas nossas vidas. Queremos ser fiéis até a morte. Em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Pode sentar-se. A Bíblia diz
que os homens, eles têm que considerar e reconhecerem nas nossas vidas que somos ministros de Deus. Se na sua rua não me chamam para você orar por alguém, se o seu celular nunca toca para que você ore por alguém, existe algum problema, está acontecendo alguma coisa. Se você é daquelas pessoas que só liga para pedir oração, mas que ninguém pede nada para você, você está recebendo de Deus, mas não está passando nada. E nós precisamos entender que a pessoa fiel, ela é usada por Deus. Ela é uma pessoa que está em funcionamento, ela é uma pessoa que está ligada, e ela é uma ferramenta de Deus, que Deus pode usar, porque está vendo na vida dela este fruto da fidelidade. Eu quero falar primeiramente que o nosso Deus é fiel. Nosso Deus não falha conosco. Nas nossas orações, o nosso Deus, Ele supre as nossas necessidades, Ele nos responde, nos atende. A Bíblia diz que quando eu oro ao Senhor, e eu sou uma pessoa fiel, Ele se inclina para mim, para me ouvir, Ele está atento às orações do fiel. E como nós lemos aqui nessa passagem, como a tradução do pastor Wilson, Deus está à procura de pessoas fiéis. Porque como está difícil de achar uma pessoa fiel hoje. Até mesmo quando uma empresa precisa de alguém para cuidar do dinheiro, da tesouraria, é muito difícil de encontrar. Geralmente eles colocam um familiar e às vezes o familiar trai. Geralmente eles colocam um amigo e o amigo trai. Então está difícil de acharmos pessoas fiéis. Agora Deus está à procura dentro da igreja dele, de uma pessoa fiel. Porque o fiel ele usa, o fiel ele opera, o fiel, como eu disse, é um instrumento nas mãos de Deus. E o Senhor ele quer que nós sejamos despenseiros. Despenseiros são aquelas pessoas que cuidam de algo, de uma despensa. E todos vocês estão cuidando das coisas de Deus. Acredite que todos vocês que estão aqui, pelo menos um dom existe na sua vida. Pelo menos um ministério existe na sua vida. E se você tem dom, se você tem ministério, Deus quer usar o seu dom, ou os dons, e o seu ministério, para abençoar e para alcançar outras pessoas. Mas para que o nosso ministério, ele seja usado por Deus, Deus precisa que primeiramente nós venhamos ser fiéis às nossas autoridades, fiel ao propósito, ao chamado, e fiel às próprias coisas que Ele nos deu. Então a primeira lição que eu quero dar para você é que você tem que ser fiel naquilo que Deus lhe deu. Não abandonar o que Deus lhe deu. O que Deus deu para você? Pastor, Deus deu para mim o ministério de intercessão. Você está intercedendo na igreja? Você pediu para o pastor para começar um ciclo de oração na igreja? Você está fiel ao ciclo de oração? Você tem se colocado em consagração para que esse ministério se desenrole ainda mais na sua vida? Deus deu um ministério para você de tocar na igreja, grupo de louvor. Você tem se aperfeiçoado nesse instrumento? Você tem procurado melhorar? Você tem procurado ser mais técnico? O que Deus nos deu, Ele vai cobrar de nós o uso do que Ele nos deu. Seja um talento, seja um dom, seja um ministério. Se Deus lhe deu o dom de cura, você tem orado pelas pessoas? Você tem buscado andar em santidade para ser poderosamente usado nas mãos de Deus? Porque
Porque se eu tenho coisas de Deus, eu tenho que usar aquilo que Deus me deu. Eu tenho que usar aquilo que o Senhor colocou na minha vida. Não se abandona no ministério. Você cuida do ministério da portaria da igreja, cuida do ministério dos jovens da igreja. Não abandone aquilo que Deus lhe deu. Mas pastor, o senhor não sabe a luta que eu estou enfrentando. O senhor não sabe as dificuldades que eu enfrento no ministério que Ele me deu. Irmão, todo ministério tem dificuldade. O ministério do pastor tem dificuldade. O ministério do louvor tem dificuldade. O ministério de adoração tem dificuldade. O ministério de obra social tem dificuldade. Tudo tem dificuldade, mas você tem que superar. Você tem que vencer em Deus. Você não pode desistir. Você não pode abandonar, porque foi Deus que colocou aquilo para você cuidar. Tem que ser fiel. Irmãos, hoje eu tenho uma igreja que eu pastoreio, e na terça e na sexta-feira eu tenho 3 cultos. Eu tenho culto de manhã, de tarde e de noite. Mas antes não era assim. Antes eu tinha congregações. Então eu tinha culto 3 vezes por semana, e eu cheguei a ter 5 congregações na cidade. Mas sabe o que acontecia? Eu entregava uma congregação para um obreiro cuidar, e quando chegava na metade do trabalho, o obreiro desanimava, começava a chegar atrasado para abrir o local das reuniões, não evangelizava, não ia atrás das pessoas, não fazia o evangelismo no bairro, e não tinha aquele empenho, não tinha aquela garra, e eu acabava fechando a congregação, porque era muito trabalho e eu não dava conta de tudo, porque eu tinha que estar sempre supervisionando. Às vezes o obreiro faltava, eu tinha que largar um compromisso que eu estava fazendo para ir lá para aquela congregação. Deus não pode entregar algo na sua mão se você fazer aquilo pela metade. Seja o que for que o Senhor colocou nas suas mãos, você tem que ir até o fim. Ah, pastor, mas está muito pesado, eu tenho trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo para cuidar, está muito difícil para mim. Irmão, não largue. Quem larga de uma responsabilidade que Deus colocou na sua mão, que Deus confiou àquela pessoa, porque quando Deus dá algo, Deus confia naquela pessoa. Quando você abre mão daquela responsabilidade que Ele colocou para você, você perde a bênção. E depois, para você ter outra responsabilidade, para você ter outra coisa, você vai ter que correr o dobro para ter aquilo que você recebeu quase de mão beijada. Porque Deus não vai entregar algo na mão de uma pessoa desistente, na mão de uma pessoa que não é perseverante. Todo ministério dentro da igreja, ele tem que ser dado o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso amor, a nossa paixão, as nossas orações, o nosso tempo, para que aquilo floresça. Quando você quer fazer uma horta, você tem que regar a horta de manhã ou à tardinha. Você tem que cuidar a horta. Você tem que fazer os reparos diários, semanais, mensais, tirar as ervas daninhas, tirar o pasto, para que não venha corromper os seus frutos. Queridos, se você não cuidar do ministério que Deus lhe deu, Ele tira o ministério das suas mãos. E se eu estou trazendo essa palavra aqui, nesta tarde, eu não estou trazendo uma palavra só para acrescentar no seu conhecimento. Eu estou trazendo essa palavra como uma profecia para a sua vida. Que aquilo que você